Eu não aguento mais fazer previsões da Liga Neo Egoist. Entregue imediatamente as propostas, Kaneshiro. Finalize agora isso. Agora. Não aguento mais. Previsão do capítulo 297 de Blue Lock, capítulo que na minha visão vai ser focado em Nagi Seishiro e Mikado Ryu. A duplinha que parece que finalmente vai talvez dar conta ali de um recado, vai conseguir voltar para os trilhos. E finalmente nós teremos Nagi no Prime. E Nagi no Prime, eu falo pra vocês aqui, ele é um rolo compressor. Passa por cima sem dó nem piedade. Se liga, se inscreve no canal, vamos continuar crescendo por aqui. Tem mangás aí embaixo na descrição em promoção pra vocês aproveitarem. Tem Discord pra você pegar capítulo, pra você pegar link de Blue Lock, spin-off, One Piece, qualquer outra obra. A galera joga RPG lá no Discord, RPG de Blue Lock. Tem bastante coisa aí também na descrição, redes sociais, Twitter e tudo mais. Rapaziada, vamos lá, porque no capítulo 296 tem uma frase que me pega muito, que é o seguinte: o Nagi, ele tá querendo se provar porque ele quer de fato encarar o mundo pelas próprias maneiras, pelas próprias mãos, pelos próprios pés. Ele quer se provar ali e ele quer se encontrar para de fato ele conseguir fazer alguma coisa relacionada a isso, para ele conseguir mostrar para o mundo que ele consegue lutar sozinho. Isso é mérito, tá? Isso é ponto positivo porque o Nagi de fato quer evoluir. No entanto, ele ficar sempre dependendo de alguém, não de uma pessoa específica, tá? Ele sempre ficar talvez sendo, não digo dependente, mas ele ficar se aliando a alguém para tentar algo melhor não é ruim, tá? Não é demérito para ele. A questão que eu acho que ele fica muito apegado nessa parte com o Reu. E sem o Reu ele não consegue jogar. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, olha o que o Agi tá tentando fazer com o Nagi. O Agi tá tentando ensinar o Nagi desde os principais passos ali do futebol, dos princípios mais básicos, até ele tentar de fato buscar a criatividade dele dentro de campo. É algo que me incomoda um pouco, porque talvez o Nagi, ele até queira escutar o Agi, ou ele até, tipo, tenha boa vontade de escutar o Agi, só que ele não consegue replicar o que o Agi tá falando pra ele. Talvez ainda não surgiu alguém em Blue Lock que consiga fazer o Nagi despertar a criatividade. Um método de treinamento diferente, uma maneira de falar diferente pode talvez hypar o Nagi. Por que eu falo isso? O Nagi sempre foi muito preguiçoso. Ele sempre via nessas paradas de escola, ensinamento, estudos, algo como, tipo assim, um fardo, muito chato. O que hypa o Nagi? É esse que é a ideia. Talvez o Reu, ele descobre isso, só que às vezes não vai ter sempre o Reu ali pra ele. Ou nem o Izagi ele vai estar sempre do lado dele pra jogar bola. Ele vai estar em outros clubes e é exatamente esse o título, né? Pro futuro. Pro futuro ele vai estar em outros clubes, e aí? O que ele vai fazer? Vai ter que ter alguém ali que ele vai conseguir, talvez, fazer uma parceria, fazer uma dobradinha. Mas se não tiver essa pessoa, ele vai se virar sozinho? O Nagi, ele precisa, na minha visão, é de fato colocar o ego dele em jogo, no sentido, tipo assim, o que ele quer? Não é etapas. Ah, aqui eu vou superar o Izagi, aqui eu vou superar o Bachira. Não, é o que ele quer. O Izagi, por exemplo, ele quer vencer. E ele vai fazer de tudo pra vencer. O Barou, ele quer ser o rei, ele quer ter uma dinastia no futebol e esmagar todos que tentam ali ferir essa dinastia. O Noel Noah, ele é o melhor por quê? Porque ele vence os melhores. E ele quer produzir mais atacantes bons, por quê? Porque ele quer atacantes que consigam fazer desafio a ele, fazendo com que ele continue melhorando, fazendo com que ele continue superando os melhores e sendo o melhor. O Nagi, ele precisa de fato isso, descobrir o que ele quer e definir isso como um padrão para ele. O Reu, no final do capítulo, ele fala algo muito interessante, que é essa parada de: cara, eu posso emular o que você quiser, eu posso me transformar em quem você quiser pra gente ser o melhor do mundo juntos, pra eu ser o melhor do mundo junto com você, algo assim. O que o Reu pode emular pro Nagi ficar hypado? Eu chuto no próprio Izagi, só que pensando bem, fazendo a review e até mesmo conversando com vocês na live de segunda-feira, eu acredito que o Reu, ele pode acabar ou emulando o próprio Nagi,
Por que o próprio Nag? O Nag, ele a todo momento, o maior adversário dele foi ele mesmo. Porque era aquele cara que era preguiçoso, é aquele cara que não queria fazer nada, é aquele cara que não tinha ali nenhum tipo de sentimento de emoção, até que ele começou a experimentar isso jogando bola. Ele experimentou, ele se testou, ele entendeu o seu limite e quis superar o seu limite. Tanto que o melhor momento do Nag é justamente quando ele se testa sozinho, num time que não tem ninguém pra puxar o saco dele. Um time que não tem ninguém ali pra ficar, ó, faz isso, faz aquilo. É óbvio que tinha as dicas, o Shigri dava ali uma ideia, o Barou dava uma ideia, enfim. Mas não tinha ninguém falando, ó, Nag, você vai fazer isso, isso, aquilo. Aí você se vira aí com a sua criatividade. Não tinha. E o próprio Izag também, né, que fazia ele hypar, porque ele meio que deu tudo de si contra o Izag e perdeu, então o Izag acabou se tornando um obstáculo pra ele. Mas na minha visão, o principal obstáculo que o Nag talvez queira ou tem que superar é Ureu. Então, o que o Ureu precisa fazer? Ele precisa ser Ureu. Ele precisa jogar como Ureu joga, como camaleão. Ele pode emular talvez outros jogadores, igual ele emulou o Itoshi-Rin, o Itoshi-Sai jogando lá contra o Bastard, mas a ideia principal é de fato Ureu evoluir. Porque na minha visão, eu tenho muito isso comigo durante essa semana, que Ureu vai acabar servindo como se fosse um Barou pro Izag e o Izag pro Barou. Só que pro Nag. O Nag ver Ureu evoluindo sempre fez o Nag encher os olhos. Sempre fez o Nag falar, pô, Ureu, isso é muito maneiro. Pô, o que você fez é bem legal, é bem sua cara mesmo. Tudo isso, todo momento que o Ureu mostrava uma arma nova ali no seu arsenal, ou até um estilo de jogo novo no seu arsenal, o Nag ele ficava hypado. Ele ficava interessado no Ureu novamente. Tanto que o que aconteceu? Foi o Nag que voltou pro Ureu lá contra o Bastard. Eu não concordo de fato do Ureu ficar tratando o Nag como algo intocável. Por exemplo, quando o Ag dá as dicas ou puxa a orelha, o Ureu manda o Ag se afastar do Nag. Isso eu não concordo. Mas eu entendo essa dupla. Só que a partir do momento que o Nag ele fica o tempo todo dependente do Ureu, o Nag ele não vai conseguir jogar. E o que ele precisa superar agora? Ureu. Ele precisa entender que ele está melhor que Ureu e ele sim consegue jogar com e sozinho, sem Ureu. Isso é muito legal. Isso eu queria ver, essa reviravolta. Talvez eu não tenha em mente como construir isso. Quero ver como é que o Kaneshiro vai fazer aí pra ver se nós vamos dar dedão positivo ou dedão negativo pra ele. Mas eu acredito que possa ser um desses dois. Ou o Nag, porque o Nag pra mim é o principal adversário dele mesmo. Toda essa mentalidade dele de ficar o tempo todo ali perdido, sempre dependendo de alguém. Acho que isso pode ser um diferencial. Ou o próprio Ureu. Ureu não precisa emular ninguém. Ele precisa ser quem? Ele precisa ser Ureu. Ele precisa ser o próprio Mikado-Ureu, aquele cara que chamou o Nag pra jogar bola, porque foi exatamente isso que fez com que o Nag ficasse hypado na vida dele. Foi o Ureu chamado ele pra jogar bola. Aí você pergunta, pô, e o Izag? O Izag, rapaziada, eu já entendo que o Nag exorcizou o Izag. No capítulo 32 do spin-off e também na vitória que ele teve contra na vitória que ele teve contra o Bastard. Ele entende que superou o Izag, tá? Isso é um fato. Ele entende que superou. Talvez isso seja mais bem construído lá pra frente, os motivos que fizeram o Nag entender que ele superou o Izag ali mesmo perdendo o jogo. Enfim, tudo isso talvez seja mais trabalhado lá na frente, ou até mesmo nos próximos capítulos. Mas ele entende que venceu, então acabou. É isso. E agora, falta quem? Nessa linha cronológica aí, falta quem? Falta o Ureu, pô. O Nag em momento nenhum tentou superar o Ureu. E eu acho que é isso que ele precisa. Beleza? Galerinha, essas são as previsões. Não sei se teremos propostas. E de fato, eu não tô nem na expectativa de ter proposta. Mas é isso. Fui!